Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo de Sentinela da semana 18 a 24 de novembro, que tem o tema Uma Carta que nos ajuda a ser fiéis até o fim. Então, estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para juntos semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito inicialmente, estaremos considerando o estudo da Sentinela, que tem o tema Uma Carta que nos ajuda a ser fiéis até o fim. O texto base de nossa consideração é o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Nos apegamos firmemente até o fim à confiança que tivemos no princípio. O objetivo do nosso estudo é aprender com a carta aos Hebreus lições que vão nos ajudar a continuar fiéis até o fim deste sistema. Então, como dito, estaremos fazendo apenas com perguntas e respostas. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e número 2, parte A. Qual era a situação na Judéia quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus? Então, os judeus haviam passado por uma perseguição quando Jesus morreu e também passaram fome por problemas econômicos. Mas, quando Paulo escreveu essa carta por volta de 61, era comum, eles estavam vivendo um período de paz e tranquilidade. Pergunta parte B. Por que podemos dizer que essa carta inspirada chegou na hora certa? Então, chegou na hora certa porque o período de paz que eles estavam vivendo não duraria muito tempo. Então, essas instruções os ajudaria a passar pelo período de tribulação que estava por vir, os ajudando a ter fé e perseverança. Pergunta 3. Por que o livro de Hebreus é tão importante para os cristãos hoje? Porque no futuro vamos enfrentar uma tribulação pior do que os cristãos hebreus enfrentaram. Por isso que vamos estudar alguns conselhos práticos que Jeová deu aos hebreus, que também pode nos ajudar. Pergunta 4. Que desafios os judeus que se tornaram cristãos enfrentaram? Os judeus eles precisaram fazer uma grande mudança, pois antes de Cristo eles seguiam a lei mosaica e após a morte de Cristo eles não precisavam mais seguir. E por causa disso, alguns foram perseguidos pelos líderes religiosos. E também muitos tiveram dificuldade de se adaptar a esse novo ensinamento. Até mesmo Pedro teve tal dificuldade. Pergunta 5. Os cristãos precisavam ter cuidado com o quê? Então eles precisavam estar atentos às duas situações, pois os líderes religiosos os encaravam como apóstatas e tinham outros que se diziam cristãos e insistiam que eles precisavam continuar seguindo alguns aspectos da lei mosaica. Pergunta 6. O que Paulo incentivou os irmãos a fazer? Então Paulo ele incentivou os irmãos a estudarem a fundo a palavra de Deus, e isso se fazia necessário para que eles entendessem melhor a verdade e rejeitassem o ensinamento falso. Pergunta 7. Que desafios enfrentamos hoje? Então precisamos lidar com pessoas que espalham informações e ideias que não respeitam os padrões de Jeová do que é certo e errado. Por isso que precisamos reconhecer esses pensamentos errados e rejeitá-los. Pergunta 8. Como podemos continuar fazendo progresso espiritual? Precisamos fazer um estudo profundo da palavra de Deus, conhecer melhor a Jeová e o seu modo de pensar. Então isso vai fortalecer a nossa fé. Pergunta 9. Por que ter uma forte fé era tão importante para os cristãos hebreus? Porque a forte fé os ajudaria a sobreviver quando começasse a tribulação na Judéia.
eles iriam precisar seguir orientações e orientações que não fazia muito sentido, que era fugir para as montanhas. Pergunta 10. O que os cristãos fariam se tivessem uma forte fé? Então eles conseguiriam ser obedientes àqueles que tomavam a dianteira, dando instruções específicas. E essa confiança só é desenvolvida quando a confiança também está em quem está dando. E isso deveria ocorrer antes da grande tribulação. Pergunta 11. Por que ter uma forte fé também é essencial para os cristãos hoje? Porque vivemos numa época em que a maioria das pessoas não acreditam que estamos próximos do fim. E também não sabemos muitas coisas que irá acontecer no tempo do fim. Então precisamos ter fé que o fim virá no tempo certo e que seremos cuidados por Jeová. Pergunta 12. O que vai nos ajudar a sobreviver durante a grande tribulação? Então precisamos fortalecer a nossa fé de que o escravo fiel e prudente é usado por Jeová para nos orientar, e a fé nesses homens vai nos ajudar a aceitar as orientações quando forem dadas. Orientações essas que podem salvar nossa vida. Pergunta 13. Por que o conselho de Paulo em Hebreus 13:5 era apropriado? Porque enquanto aguardavam a destruição, eles precisavam se concentrar no serviço de Jeová, evitando o amor ao dinheiro. Alguns possam até ter pensado que, tendo mais dinheiro, conseguiria enfrentar a tribulação, mas na verdade poderia ser pior, pois teria que deixar muitas coisas para trás. Pergunta 14. Como uma fé forte nos ajuda a tomar boas decisões sobre dinheiro? Porque se tivermos uma fé forte e acreditarmos que o fim está perto, não ficaremos correndo atrás de bens materiais, nem depositando muito tempo de tais bens, e nem nos apegar demais com o que temos, pois tudo isso poderia tirar nosso foco do que acontecerá no futuro. Pergunta 15. Por que os cristãos hebreus precisavam perseverar? Para que pudessem enfrentar os testes de fé que viriam. E alguns deles já tinham enfrentado perseguição e iriam enfrentar novamente. Por isso que Paulo falou que eles precisavam de muita fé. E além de pedir que seus irmãos perseverassem, o próprio Paulo também precisava. Pergunta 16. Como a carta aos Hebreus nos ajuda a ver os benefícios de enfrentar perseguição? Porque Paulo mostrou para eles que quando passam por perseguição, é uma oportunidade de ser treinado por Jeová. E tal treinamento pode ajudar a pessoa a desenvolver qualidades essenciais. Pergunta 17. O que Paulo aprendeu ao enfrentar perseguição? Então ele aprendeu a confiar em Jeová em todos os sentidos. E quando fazia isso, desenvolvia nele coragem e perseverança. Pergunta 18. O que vai acontecer no futuro e o que precisamos fazer? Então, no futuro, passaremos por momentos difíceis. Por isso, desde já, precisamos confiar em Jeová e ter certeza que Ele vai nos ajudar a lidar com qualquer tipo de tribulação. Pergunta 19. Que passos vão nos preparar para a grande tribulação? Então, precisamos estudar regularmente a palavra de Deus, aumentar a nossa fé por aqueles que tomam a liderança na congregação e perseverar, aproveitando as oportunidades para ser refinado, adquirindo qualidades essenciais para a salvação. Se fizermos assim, continuaremos até o fim. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: o que vai nos ajudar a continuar fazendo progresso espiritual? Então precisamos estudar regularmente a palavra de Deus, adquirir confiança naqueles que tomam a liderança na organização, aumentar nossa fé na organização e em Jeová e continuar mantendo a perseverança. E ao passar por dificuldades, deixar ser treinados por Jeová. Por que precisamos fortalecer nossa fé?
Porque somente com uma fé forte em Jeová e em sua organização poderemos ser instruídos quando passarmos pela grande tribulação. Aceitaremos também as instruções dadas sem desconfiança. Aumentamos a nossa fé em Jeová e na esperança de salvação, e deixamos também de correr atrás de bens materiais e concentramos nossos esforços em servir a Jeová. A última pergunta: por que precisamos perseverar? Porque passaremos por momentos difíceis no futuro e passaremos por muitas dificuldades. Então, nesse momento, a nossa fé vai determinar a nossa salvação, pois a nossa obediência às orientações de Jeová mostrará o quanto fomos treinados nesse sentido. Então, se continuarmos perseverando, continuaremos fiéis até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração desse estudo e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.